Olá, pessoal! Agora vamos à parte prática. Eu criei aqui uma página bem simples, coloquei um conteúdo qualquer para a gente brincar com os conceitos da aula, né? Então, coloquei um texto Lorem Ipsum em todas as sessões, um logo inventado, né? Alguns links, um, mas coloquei um botão de funcionários, né? Vai ser um botão funcionários. E a gente vai trabalhar com Flexbox e Media Queries nessa página. Eu vou mostrar rapidamente a estrutura dela, só para ter uma ideia. Então, todas essas sessões aqui eu já marquei com o nome das classes que eu pretendo criar. Eu ainda não coloquei nada no CSS, só incluí o Normalize, por isso que todo o texto está meio colado, né? E aqui vejam que eu tenho só o conteúdo, as classes, né? Por exemplo, o header tenho a classe topo, a classe flex container. Como eu disse, ainda não criei, vou criar todas essas classes, não temos nenhuma formatação. Tenho... Aqui, né? Tá vazio, deixa eu só mostrar. Enfim, então tem o logo, né? Uma imagem que eu inseri com um texto alternativo. A navegação com os links que não levam para lugar nenhum. O funcionários, que vai ser um botão, então criar a classe botão para a gente mudar a aparência dele, deixar parecido com um botão mesmo. O main, que vai ser um grid container para a gente organizar isso numa grid. E dentro dessa grid eu tenho seções, né? Eu coloquei a seção com a classe início, meio e coloquei uma classe fim. Só queria avisar assim que se o áudio estiver meio estranho, é porque a primeira parte desses vídeos eu estava gravando a tela e meu microfone estava desligado, então passei essa vergonha. E para não ter que gravar tudo de novo, estou gravando o áudio por cima do que eu fiz. Mas pro meio para frente eu consegui gravar o áudio enquanto eu fazia, então ficou mais coordenado. Certo? Então aqui eu estava ainda comentando o que a gente vai fazer, que a ideia vai ser um menu responsivo usando Flexbox e a gente vai utilizar a abordagem mobile first, ou seja, a gente vai primeiro fazer a página como se ela fosse uma página para dispositivo móvel e depois a gente altera o que precisa para a interface desktop. Então, continuando, eu vou começar a implementação do CSS. Nessa primeira parte, eu vou só alterar a cor do fundo, alterar a cor dos links, tirar a text decoration, né, que é a underline dos links. O que mais que eu faço? Muda a fonte, coloco negrito, aumento um pouco o tamanho da fonte. É basicamente isso nessa primeira parte. Nada de novo, coisas que aplicamos na aula anterior. Também a gente consegue ver o resultado, por enquanto tá só assim, né? Bem, continuando nessa parte, eu vou fazer também bem similar à aula anterior, né? Eu vou pegar esses links que estão numa lista e vou querer tirar a decoração da lista, vou tirar o padding da lista, né? A lista manda um pouco para frente. Deixa eu ver o que mais que eu vou fazer. Bem, de forma geral, arrumar pequenos espaçamentos aqui
entre os links e espaçamentos que eu vou ter entre o link e o logo depois que ele ficar ao lado do logo, que a ideia vai ser colocar essa lista de links que está abaixo do logo ao lado deles, vão ficar todos numa linha. Então aqui topo L, eu estou trabalhando com a lista, né? Tirei o padding e o estilo. Topo LIA, coloquei um padding de da viewport da largura de padding, né? E eu estou fazendo efeito de hover também. Então quando a gente passar o mouse em cima do link, ele vai ficar com fundo cinza, um fundo branco e com a fonte cinza. O topo, a side, que é ali o nosso logo, eu coloquei uma pequena margem, porque ele está colado na tela, e na navegação também, de forma geral, coloquei um pouco de margem. Não vai mudar muito a apresentação. E o próximo item aqui que eu vou trabalhar vai ser o botão, né? E ainda não vou fazer mais adiante aqui, só estou comentando a questão das margens. Quando eu atualizar, a mudança não vai ser tão perceptível, porque por enquanto os itens estão um abaixo do outro, né? Depois, quando a gente colocar uma flexbox, ficar um ao lado do outro, vai ser mais perceptível. Então tá aí, essa parte do código fez apenas isso, né? Esse efeito de hover. Mexi no padding na lista. Ainda não mexi no funcionários, que vai ser o nosso botão. E para o botão, eu vou mudar um pouco a aparência dele. Vou colocar uma borda para deixar ele quadrado. Vou colocar um efeito de hover, né? Depois a ideia é que ele fique no cantinho da página, como se fosse uma área de login para funcionários, para cadastrarem, né, coisas na página, conteúdo na página da confeitaria. Bem, os efeitos que eu vou colocar são bem simples. Eu não me preocupei em colocar sombra ou coisas do tipo para ficar super parecido com o botão. Basicamente coloquei uma borda, trabalhei no espaçamento interno, né, no padding, coloquei um border radius para ficar arredondado, cor da fonte branca, background vai ser rosa, né, da mesma cor da navegação. E um efeito de hover. Eu coloquei esse background rosa pensando que se tivesse botões em outra parte da página, eles teriam essa mesma aparência. E basicamente isso, né? Esse hover vai ter um efeito parecido, então ali eu tenho o nosso botão, né? Quando eu passo o mouse, ele modifica. Bem, então aqui por enquanto ele aparece e a ideia é fazer se ele desaparecer, porque eu não quero que ele apareça na interface para mobile. Lembrando que a gente está utilizando a abordagem mobile first, né? E aí para fazer ele desaparecer, eu tenho que utilizar a propriedade display. Lembrando que a gente viu na aula anterior que a gente tem o display hidden e o display none. A diferença entre eles é que o hidden esconde o botão, mas ele continua ocupando a mesma área. Já o display none, o botão desaparece e para de ocupar espaço na minha página, que vai ser exatamente esse comportamento que eu quero. Então, o botão que está no topo, né, que está no nosso menu, vai ter display none e ele vai desaparecer. Eu coloquei topo para ser apenas esse botão. Caso eu tiver outros botões na página, não vai desaparecer. Bem, agora
eu vou utilizar o Display Flex para colocar esses links ao lado do meu logo. E além de eu querer colocar ele justificado aqui na vertical e também na horizontal. Só que na horizontal eu já vou pensar em como eu vou fazer a interface desktop. E no caso, em vez de eu usar Center, né, para ele ficar só centralizado, eu vou utilizar o Space Between. Por quê? Porque quando minha página aumentar, né, aqui eu vou ter os links distribuídos e eu quero que eles fiquem com tamanhos, com espaçamento proporcional entre eles. Não quero ficar tudo centralizado aqui no meio. Quero que eles se espalhem e fiquem com espaçamento proporcional. Por isso o Space Between. Então, deixa eu voltar aqui e vou fazer a minha formatação. Criar a classe Flex Container, Display Flex, Align, quero centralizado, Justify Content Space Between. Lembrando que Flex Container por padrão, ele coloca as coisas em linha, né? Então não preciso colocar Flex Direction Row. Ele já vai ficar em coluna aqui. Então já tenho o meu menu de navegação pronto para a interface mobile. É assim que ele vai aparecer. Agora a gente quer mudar, criar Media Queries para fazer ele funcionar para desktop. Como que a gente vai fazer isso? Bem, o que eu vou fazer é dizer que se a largura da minha página for mais ou menos aqui 1000 pixels, eu vou permitir aparecer o botão de funcionários. Se não, eu continuo com aquilo que eu já tenho. Então, a Media Query, min width igual a 1000 pixels, eu vou querer que o topo, o botão, tenha display block. Ou seja, ele volta a aparecer com o display block, que é o padrão. E se eu atualizar a página, ainda não apareceu, quer dizer que eu ainda não tenho 1000 pixels de largura. Acho que seria mais ou menos aqui assim. Não, vamos lá. Ainda não. Ah, não, apareceu. Apareceu, não preciso nem atualizar, né? Mais ou menos por aqui eu consigo acessar a funcionalidade de funcionários. Quer dizer que eu teria que ter mais ou menos essa largura de páginas. Se não, some. Aparece o botão, some. Aparece o botão, some. Enfim. E tem mais uma Media Query que eu quero adicionar. Ela vai dizer que quando, né, eu tiver mais de 1000 pixels, eu vou continuar nessa Media Query, inclusive só vou adicionar a regra aqui. Eu vou querer que os meus links fiquem na horizontal. Não quero mais que eles fiquem assim na vertical, porque eu tenho espaço na tela, né? Então não é algo que faça sentido. Bem, para alcançar esse resultado, eu vou, na verdade, para fazer isso aqui tudo, apresentar o comportamento de ficar em linha, eu vou pegar a lista e dizer que o display dela, e por lista eu quero dizer aqui o elemento UL, tá, gente? Vou dizer que o L vai ser display do tipo flex, que é display do tipo flex por padrão mostra uma linha, né? E eu vou ter esse resultado. Eu poderia também vir aqui na navegação, o L, LI, dizer que isso aqui não vai ter display block, vai ter display inline. Mas enfim, eu prefiro fazer dessa forma, não é a única forma de fazer, tá? Então, topo L, display flex. E aí é pra gente ter essa distribuição. Aí lembra que eu falei de space between, né? Outra coisa que eu poderia fazer é falar para isso aqui ter um flex grow maior que os outros elementos, né? Então eu ia espalhar mais os links pela página.
Ah, e lembrando, gente, eu tô colocando esses 1000 pixels porque eu tô testando na minha máquina. E aqui, como eu estou com um monitor, ele tem a resolução Full HD, por isso eu tenho que colocar um valor alto. Se vocês testarem de vocês, talvez 1000 seja muito, né? O correto mesmo era eu vir aqui no debug, deixa eu abrir, e eu tenho formas de testar com múltiplos dispositivos. Estão vendo aqui, ó, Toggle Device Toolbar? Aí eu simulo aqui diferentes páginas, né? Então eu tenho até alguns celulares pronto, por exemplo, um iPad X, como que vai ser? Um iPad Pro. iPad Pro, não sei se vocês lembram, mas tem mais de 10 polegadas, né? Então um tablet grande, então vai aparecer igual um desktop. Ele tem 1024 de pixels de largura. Que mais? Um Surface Duo já é menor, né? Tem 540, então vou ter essa visualização. Um outro celular aqui, o Galaxy S5, menor ainda, né? Então eu consigo ver todas essas visualizações. E aí, basicamente, eu só vou conseguir utilizar o botão funcionário em um dispositivo grande. Aqui, ó, nem no iPad aparece. Teoricamente, seria bom aparecer no iPad, ou seja, aqui, ó, com 700 pixels, mais ou menos. O iPad Pro vai aparecer. Tudo bem? E agora, eu vou colocar uma formatação aqui nessas seções. Vejam essas seções aqui, né? No início, meio e fim. Vou usar o seletor section, vou só colocar um fundo, uma borda, alguma coisa para diferenciar, né? Eu coloquei vários. Se você precisa de fonte, colocar a borda. O background cinza claro. Uma margem aqui aproximada. Não tô fazendo para ficar muito bonito não, viu, gente? Só para exemplificar. Um padding. Ficar mais ou menos assim. E agora, eu vou querer trabalhar com grid areas. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu quero deixar essa primeira seção ao lado da seção do meio. E a seção final vai ficar abaixo delas, ocupando as duas colunas. Então, para isso, primeiramente, o que eu vou fazer é pegar cada uma dessas classes, né? Início, meio, fim e pegar o footer também e marcar todas com nomes de grid area. Então, eu vou ter que criar. Vou colocar aqui. Início, grid area, vou chamar de início mesmo. O meio vou chamar de meio. O fim, grid area, fim. Aí o footer, só para não ficar igual, vou chamar de foot. Pronto, já tem os nomes marcados e isso não afeta em nada a minha página, porque ainda não configurei aqui o meu container, né? O meu container vai ser o main, e eu criei uma classe grid container para ele, né? Então, se eu pegar aqui dentro, eu vou querer setar o display grid e fazer essa configuração do grid template areas. Então, vai ser isso que eu vou fazer basicamente. Vou fazer um display grid, display grid template columns. Eu quero 2 colunas, 50% cada uma. Grid template rows, 3 linhas de 4, 4, 1. Tudo isso centralizado. E agora eu tenho que mapear o grid template areas com esses nomes que eu criei, certo?
E aí o que eu quero? O início ao lado do meio, então início e meio. Depois essa aqui que chama fim, vai ser fim, fim. E por último, o footer também é footer, footer, no caso foot, foot. Então, configurei e eu tenho esse resultado, né? Ainda não ficou certinho aqui, né? Mas é só para exemplificar. Não vou me alongar muito nessa prática, deixo para vocês brincarem um pouco com essa questão de containers e ver como que eu posso organizar a minha página. Outra coisa aqui, né, aumentando o tamanho, já que vai ficando muito, muito feio, né? Então eu teria que criar media queries, várias aqui para deixar essa página mais bonita, mais apresentável, certo? Então é isso, gente. Até a próxima aula.